Bem-vinda. Gente, aqui é um bate-papo para você que está chegando hoje pela primeira vez. Aqui é o Talk Show Mães Protagonistas, onde eu entrevisto mães de sucesso. Olá, Ângela. Então é um bate-papo, tá? Vocês podem fazer perguntas, podem ir comentando aqui para a gente realmente tirar todas as informações, realmente se inspirar nessa mulher fantástica que é a Pri. Então, para vocês saberem um pouquinho, a Pri tem aí um background de transição de carreira muito forte, né? Para vocês terem uma ideia, ela já passou por arquitetura, por designer, personal organizer, e aí, às vezes a gente fala, gente, não tem absolutamente nada a ver. Mas hoje, quando a gente se encontra no propósito, a gente vê que realmente tem tudo a ver, que tudo faz sentido e que hoje ela é o que ela é hoje por causa das coisas que ela passou, não é verdade, Pri? Exatamente. Eu consegui aí me encontrar através de várias áreas de conhecimentos diferentes e hoje tudo se encaixa. Eu consigo fazer com que tudo isso me proporcione segurança necessária para exatamente eu conseguir ajudar outras mulheres que muitas vezes estão passando por esse mesmo processo. Então, é muito importante. Que mãe, né, que nunca deu um tilt assim, depois que teve filhos, aí falou, nossa, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, mas peraí, eu já cresci agora. Exatamente. Exatamente. Então, hoje o nosso objetivo aqui é realmente resgatar isso e ajudar cada uma a descobrir qual que é o seu potencial máximo, né? Como explorar esse potencial aí que você tem, que de repente nem você sabe. Às vezes, muitas vezes, outras pessoas enxergam o potencial e você não enxerga, né, Pri? Aconteceu isso com você? Assim, eu posso dizer que eu não me conhecia. Uhum. E eu precisei me predispor a me conhecer exatamente para eu conseguir entender até onde ia o meu potencial. Só que tudo faz parte de um processo, tá? Tudo faz parte de um processo. E eu sempre falo que esse processo ele começa a partir de algum estopim. A gente precisa. O meu processo começou quando eu decidi ser mãe. Quando eu escolhi ser mãe, foi quando eu comecei a perceber que eu precisava me autoconhecer e me encontrar. Entendeu? Então. Olha lá, o pessoal tá gostando, ó, as estrelinhas ali, os coraçõezinhos. Então, assim, quando eu tive esse start de ser mãe, foi quando eu percebi que eu não estava feliz, eu não estava satisfeita com a profissão que eu tinha. Não que eu não tivesse gostado. A minha formação, né, que a minha primeira formação é direito, eu aprendi muito. Né? O tempo que eu trabalhei nessa área, eu aprendi muito e carrego esse aprendizado até hoje. Só que não era uma coisa que eu conseguia me enxergar a longo prazo. Eu não conseguia me ver feliz fazendo aquilo para o resto da vida. E aí eu ficava com aquele pensamento, poxa, eu quero ser mãe. Que imagem que eu vou passar para o meu filho, para minha filha, fazendo uma coisa que eu não gosto, ou que não me dá prazer, que eu não acordo com aquele ânimo todo dia para pegar e falar assim, hoje eu vou transformar o mundo, sabe? Eu queria isso. E foi quando eu comecei a perceber que eu precisava passar por um processo interno para me entender. Entender quais eram os meus limites, o que eu precisava desenvolver, quem eu precisava realmente ser para alcançar tudo aquilo que eu queria. E o que eu era, no que eu era boa. Porque nem isso eu sabia, né? Porque eu ficava... eu sempre falo que nós somos doutrinados na escola a sermos funcionários, né? De uma empresa, de algum lugar. Sim. E eu entrei nesse mundo com essa mentalidade. E quando você é funcionário, é óbvio que você tem lá o seu potencial, você tem o seu conhecimento que você adquiriu para estar ali, mas você fica engessado. Né? Você fica engessado de acordo com aquilo que o espaço te permite ser. E durante muito tempo eu fui exatamente assim, engessada, sem saber o quanto eu podia voar. Então, eu fui me descobrindo a partir do momento em que eu me dei essa liberdade. Do tipo assim, não, chega, eu não quero mais ficar engessada, eu sei que eu posso mais, eu tenho um potencial muito maior, eu quero voar. E aí eu peguei e comecei a abrir as minhas asas para alcançar. E eu falo que assim,
É difícil? Muito, porque os desafios são grandes, dá medo, né, de você muitas vezes sair do certo para entrar em algo que você não tem certeza se vai funcionar ou não, mas a gente precisa vencer esse medo e muitas vezes experimentar, passar pelo processo, para ir se identificando. Se não deu certo, vamos lá, ajusta. Como é que eu posso fazer para dar certo? Porque eu sei que o caminho é esse, eu só preciso ajustar a rota. Muitas Mas a vezes gente o que precisa. paralisa, eu acho que é esse medo, né? De tipo, nossa, ter aquele peso de eu tenho que escolher um negócio pro resto da minha vida. E nem sempre precisa ser pro resto da sua vida, né? Eu tava te contando, né, o meu degrauzinho, como é que foi indo até que eu cheguei no que eu faço hoje. E assim, eu tô me redescobrindo todo santo dia. Então, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu já esteja muito mais afunilada no que eu faço, ou até entrando numa outra área, porque a gente vai mudando. Todo dia a gente Uhum. muda, o mercado muda, a nossa rotina muda, as nossas necessidades, os nossos gostos. Então a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que aprender que nós somos seres, que a gente precisa se adaptar e que a gente precisa estar aberto às mudanças e que a gente tem capacidade sim de dar o nosso melhor no momento que for, só que a gente precisa estar disposto a isso. Então é desafiador, mas é muito gostoso. É muito gostoso quando você se descobre, né? Exatamente, ó, a Cris Oliveira até colocou ali, tudo evolui. Exatamente, Cris, tudo evolui. E a gente precisa evoluir junto, porque senão a gente fica estagnado, e aí entra a questão da zona de conforto, né? Que aí você estagna porque a zona de conforto te faz ficar ali numa situação de tranquilidade. Só que isso é uma tranquilidade falsa. Porque, na verdade, por dentro você não está tranquila, você está sofrendo. Você está Uhum. insatisfeita, você está frustrada. Só que você está naquela zona mas aqui está funcionando. Eu estou infeliz, eu estou insatisfeita, mas está funcionando. Está Tá entrando quentinho, né? dinheiro, Tá está quentinho. confortável, tá Vou mexer com quem gostosinho. está quieto. E se o outro lugar que eu decidi ir for pior do que o que eu estou hoje? Só que como que você vai saber? Só experimentando. Só Uhum. se colocando ali na, na área para enfrentar aquilo dali e descobrir naquele Pri, momento. Não tem quando que jeito. foi esse clique? Quando que foi o tipo, não aguento mais, agora eu vou ter coragem, agora eu vou partir para próxima, para o próximo degrau. Chega. Então, como eu estava te contando, né? Eu trabalhava no Ministério Público como assessora processual e eu trabalhava na área criminal. Então, era muita tensão, era uma carga muito pesada. Tinha dias que eu ia para casa chorando. Dia de domingo era o dia triste, porque no dia seguinte era segunda. Então, eu Nossa. já, eu já sofria o domingo inteiro, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Uhum. E, gente, viver assim é muito ruim. Você para, na verdade, você não vive, né? Você acaba ali sobrevivendo dia após dia e a gente não nasceu para isso. Uhum. A gente não nasceu para isso. E o E corpo aí, fala muito também, né? Acho que fica até muito, um alerta, muito. né? A gente sente sono, a gente não sente energia, a gente fica doente, né? Para não, o corpo já sabota a gente para não ir trabalhar, já você já fica doente, né? Exatamente. E às vezes, muitas vezes a gente nem escuta esses sinais, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber que eu tinha chegado nesse nível, e aí na época foi a época em que eu decidi ser mãe, decidi engravidar, e aí eu percebi que, assim, eu precisava tomar uma atitude. Eu ainda não sabia qual era a atitude, mas eu sabia que eu precisava tomar uma atitude, porque daquele jeito não dava para eu simplesmente trazer uma criança no mundo tão frustrada e infeliz como eu estava, né? Uhum. Tão incompleta. E aí foi quando eu decidi fazer uma nova faculdade. E aí eu fui para uma área totalmente diferente. Fui fazer designer de interiores. Vamos estimular o lado criativo da pessoa, entendeu? E comecei a fazer a faculdade na Estácio de designer de interiores. Cursei, fiz, estava apaixonada, trabalhava lá, né, no Ministério Público durante o dia e à noite ia para a faculdade feliz da vida, super animada, estava amando, né, desenvolver em mim esse lado criativo, porque no direito é uma coisa, né, muito mais séria, muito mais centrada, uma coisa muito mais metódica. Então eu estava apaixonada por aquele novo mundo, por aquele novo universo. Mas faltando um ano para me formar, eu engravidei.
E aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Enfim, eu vou virar mãe. Como é que vai funcionar? Eu já estou aqui no finalzinho dessa nova faculdade, dessa nova área. Eu preciso tomar uma atitude agora. E aí eu fui, cursei até o meio do ano. E aí o meu último semestre eu tive que trancar, porque a minha filha ia nascer em setembro, então não ia dar para conciliar, né? E aí eu já estava já amadurecendo isso em mim. Eu falei, olha, eu vou tirar minha licença maternidade e nesse meio tempo eu vou criando coragem para tomar uma atitude, para sair. E aí várias coisas influenciaram na época para eu não ter essa coragem. Uma delas até uma questão familiar. Pô, você agora que vai ser mãe, vai sair de um emprego que é certo e vai fazer o que da vida depois, né? Porque, querendo ou não, era uma loucura se a gente pensasse de uma forma muito racional. E foi o que aconteceu. Quando eu fiz 6 meses da minha licença maternidade, que eu tinha que voltar, eu fui lá e pedi exoneração. E não foi difícil, porque quando eu fui fazer, eu já estava muito decidida e muito plena de que eu não tinha certeza ainda, Pri, do que eu queria, mas eu já tinha certeza de aquilo eu não queria mais. Entendeu? Então, Foi assim, um eu não sabia alívio, o que na eu ia verdade, fazer. né? Foi, Assim, eu não tô sabia o livre, né? que eu ia fazer depois daquele momento. Eu não tinha certeza nenhuma qual seria o meu rumo, se realmente ia dar certo o design de interiores. Não tinha certeza. Mas eu tinha certeza absoluta de que eu não queria mais estar ali. Que não era mais aquela profissão que eu queria para minha vida, porque eu não me sentia feliz fazendo aquilo dali. E aí eu fui pedir exoneração. Na época, minha mãe ficou super chateada comigo, porque o sonho dela era ter uma filha formada em direito, atuando. E quando eu peguei e falei para ela que eu ia sair para nem sei para quê, ela ficou sem entender nada e eu com um nenenzinho em casa. Mas graças a Deus, eu sempre fui muito proativa, sempre busquei muito fazer acontecer as coisas, né, em que eu acreditava, em que eu queria. Eu nunca fui medrosa no quesito, ai, não vou fazer porque se não der certo. Não, eu prefiro assim, vou fazer e ver se vai dar certo. Vamos tentar. E se eu não sei, eu vou aprender. Eu sempre tive muito isso. Então, eu comecei a tentar fazer acontecer. Eu já criei minha logo para começar a trabalhar como designer de interiores. E na época a gente abriu uma sociedade, eu e meu marido, porque ele era arquiteto. E aí a gente criou a nossa empresa de arquitetura e decoração. A gente meio que começou a trabalhar junto. Mas eu só comecei o meu processo nessa época. O meu processo de conhecimento começou exatamente nessa época, porque eu percebi que eu queria me descobrir por completo. E o design de interiores ainda não era essa minha plenitude. E aí eu comecei a estudar. Aí começou a minha busca incessante por conhecimento, que está até hoje, né? Porque é uma das coisas que eu sou apaixonada por aprender. Então, assim, eu comecei a fazer vários cursos, fui me descobrindo, fui amadurecendo também meu negócio. Então, tem vários cursos que eu fiz na época, pensando no gerenciamento do meu negócio como designer de interiores. Então, eu fiz minha pós-graduação em gestão empresarial, com foco em quê? Em proporcionar um crescimento para a minha empresa, né, de interiores. Fiz a minha formação em personal organizer na época, pensando em agregar mais valor ao que eu já oferecia para os meus clientes. E aí eu me apaixonei por esse mundo da organização, porque eu vi como que isso é transformador. E eu sempre falo que a organização ela acabou me encantando até mais do que o próprio designer de interiores. Tanto que eu acabei me dedicando na época muito mais à questão da organização residencial do que ao interior em si. Eu foquei mais nisso. E aí meu negócio começou já a tomar um novo rumo. Aí eu falo que nessa parte é como se tivesse assim, meu negócio fez uma curva e começou a trilhar um novo caminho. E a partir daí, uma coisa meio que foi levando a outra. Eu fiz a minha formação de coach, fiz curso de gestão de pessoas, de gestão de redes sociais, porque eu gosto muito, né, dessa parte da interação na mídia social, Facebook, Instagram. Então, eu queria aprender como que eu faço para eu conseguir gerar resultados no meu na minha rede,
né? Nada contra a questão da pessoa colocar empresas para administrar, mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que fica mais a minha cara, tem mais a minha essência. Então eu quis aprender para fazer e eu gosto, é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. É óbvio que cansa de vez em quando, porque a gente tem que estar sempre ali presente, né? Mas é muito prazeroso o retorno que a gente recebe também com relação a isso. E aí eu fui lapidando o meu negócio, fui começando a juntar todo esse conhecimento que eu fui agregando para criar o negócio que eu tenho hoje. Que é o quê? É um negócio voltado para desenvolvimento de pessoas que querem realizar, assim como eu realizei. Né? Então, eu hoje ajudo pessoas a enxergarem essa possibilidade através do autoconhecimento, que é a base de tudo, formas de realização, mostrando que é possível através da própria organização pessoal, através de um planejamento, através de uma visão empreendedora, porque a gente precisa enxergar lá na frente para que a gente, né, tenha estímulo, tenha motivação. É óbvio que a gente vive o presente, mas a gente precisa enxergar o futuro para que a gente se impulsione para ele. Eu achei isso muito interessante, que tem muita gente que fala, poxa, agora eu vou começar do zero, ou e acho que é uma coisa muito complicada, e na verdade não, você pegou toda a sua bagagem e você empacotou isso e você fez uma coisa única, exclusiva, porque quantos personal organizers tem aí? Um monte. Quantas coisas tem aí? Um monte. Agora uma que tenha toda a sua bagagem, porque muitas vezes chega até pessoas nas mentorias, tudo, e fala, poxa, mas como que eu vou fazer, né? Tem tanta concorrência, mas ninguém vai ler os livros que você leu, ninguém vai falar as coisas que você falou, né? Então, a experiência é única e você usou isso muito bem, de forma muito inteligente. Você empacotou isso de uma forma muito clara e muito objetiva, que eu achei muito interessante. Eu sempre falo que o que a gente vai encontrar vários iguais. Né? O serviço e o produto, a gente vai encontrar várias pessoas que vendem o mesmo produto, que oferecem o mesmo serviço. O que cria o diferencial entre uma pessoa e outra é quando a pessoa entende o seu porquê e entende que você é singular no seu como. Então, ninguém vai ofertar o que eu oferto da forma como eu oferto e com o porquê que eu tenho. Porque o meu porquê ele foi baseado em todo esse processo que me ajudou a me descobrir e que me faz hoje ter essa vontade tão grande de ajudar outras pessoas a também se descobrirem, a também se realizarem, a viverem essa vida mais plena. Porque, assim, eu trabalho muito... Eu gosto muito de pensamentos positivos, né? De frases que muitas vezes nos ajudam naquele momento difícil. Eu vou, mentalizo e falo, porque eu também acredito muito que palavras têm poder, então a gente tem que declarar coisa boa na nossa vida. Então, eu comecei esse ano, tem um grupo que eu administro no WhatsApp, que aí lá tem várias alunas, mentorandas, pessoas que seguem blog, e aí é um grupo de relacionamento, que eu digo, né? Um grupo realmente para troca, para networking. E eu comecei esse ano lá com elas. Todas as minhas postagens eu colocava no final uma frase que eu comecei até a colocar também como uma hashtag na época, que é escolhi viver um 2019 extraordinário. E aí eu comecei a usar isso direto em janeiro. Direto, e todo mundo ficava assim, Pri, vou começar a usar isso também. Eu falei assim, usa, mas essa é a intenção. Eu quero que vocês comecem a declarar que o 2019 de vocês vai ser extraordinário. Porque se você começar a acreditar, você vai atrair isso para você. E aí eu tive várias pessoas, Pri, que assim, quando chegou em março, vieram me dar feedback falando assim, Pri, quando eu comecei a declarar que meu 2019 ia ser extraordinário, várias coisas que estavam empacadas de acontecer há mais de 6 meses começaram a acontecer. Eu falei, você tá vendo? Mas por quê? Porque a gente acaba atraindo o que a gente acredita. Então a gente precisa acreditar mais na gente, acreditar mais no nosso potencial e começar a declarar isso. Porque aí tudo começa a conspirar a nosso favor, começa a acontecer. E, gente, é uma coisa assim, é meio que inexplicável, mas funciona. É inexplicável. Entendeu? Eu funciona. Também sou muito é como se o universo conspirasse, sabe? Mas você precisa acreditar para que ele acredite também e comece a fazer os negócios andarem, fluírem. É um processo de fé. Eu falo que é um processo de fé que parte da gente e a partir daí a gente começa a irradiar isso para o nosso entorno.
Com certeza. Ó, a Lígia tá falando. A Ligastronomia. Magali foi minha mentoranda, ó. Ela tá aí. Olha, muito bem, muito bom. Gente, vocês podem fazer perguntas. Eu vi que tem várias pessoas aqui das organizações, aí não deu para falar para todo mundo que a Pri estava aqui no maior papo, né, denso aqui, realmente tá dando o melhor dela, né, tá realmente incrível esse bate-papo, estou muito feliz de ter a Pri aqui. E você falou muito dessas frases, né, também é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, essas declarações e tudo. Eu acho muito legal. E como que você trabalha isso com seus filhos? Olha, Magali até, ela tem um contato muito grande com os meus filhos, né? Porque a gente até, ela é minha mentoranda, virou amiga, eu virei cliente dela, Olha, virou um ciclo, assim, muito gostoso. E meu filho mais novinho ainda não entende muito. Ele vai fazer 3 anos agora, final do mês. Mas a minha filha mais velha, que é a Emanuele, que tem 8, ela se espelha muito em todas as minhas ações, né? E várias vezes ela solta. Por exemplo, ela é ginasta, ela faz ginástica rítmica, né? certo. E em toda apresentação ela fica nervosa. E aí, às vezes, ela vem para mim e fala assim: ai, mamãe, eu não quero ir. Tô com medo. E aí eu viro para ela e falo assim: mas olha só, e tudo que você se esforçou, você faz o que com isso? Aí ela para mim: é verdade, né, mamãe? Eu não nasci para desistir. E aí, quando ela pega e solta uma dessa para mim, eu fico assim: eu Tô no tô caminho passando certo. Tô no autoconhecimento caminho para ela. certo. Exatamente. Porque, gente, o medo, a insegurança, isso faz parte da gente. A gente sempre vai sentir. A gente não deixa de sentir o medo, a gente não deixa de sentir a insegurança. A questão é a gente aprender a enfrentar esse medo e essa insegurança. A virar e falar assim: tô com medo, como diz todo mundo, né? Vou com medo mesmo. Porque o medo ele vai estar ali do seu lado. E ele é até bom. Eu falo que o medo ele é até bom, sabe por quê? Porque ele faz com que a gente caminhe com mais cautela. A gente caminha com mais cuidado, mas a gente não tem que parar de caminhar por causa dele. Então eu percebo que assim, ela observa as minhas ações, né? Eu vou dar uma palestra, por exemplo, e aí ela pergunta para mim: mamãe, você tá nervosa? Eu falei: tô. Mas mesmo assim você vai? Eu vou. Sabe por quê? Porque através disso que eu faço, eu vou transformar outras vidas. Tem pessoas que vão estar lá esperando ouvir o que eu vou estar falando. Vão estar precisando ouvir coisas que eu já passei, que vão estimulá-las a enfrentar aquilo que ela está passando para seguir em frente. Então, sim, eu vou, filha. Apesar do meu nervosismo, do meu medo, eu vou. Então, acho que aquilo dali fica dentro dela. Então, E aí quando ela aquela pergunta, né? Que você, aquela época que você falou, poxa, eu não quero que minha filha veja que eu não estou fazendo uma coisa que eu gosto. E hoje toda essa transformação que você teve, né? Quando você olha para trás, para tudo isso que você passou, imagina o quanto orgulhoso que você é de você mesma, né? Você tem noção de tudo isso que você conquistou? Pri, eu falo que assim, hoje eu sou uma mulher plena, sabe? Eu sou uma mulher realizada. Mas não é por causa de tudo que eu conquistei. É pela oportunidade que eu tenho de ajudar outras pessoas a conquistarem. É isso que me faz me sentir tão realizada. É eu conseguir enxergar que hoje eu sou uma agente de transformação na vida de várias pessoas através de tudo que eu passei, de tudo que eu evoluí, de tudo que eu aprendo todo dia. E isso para mim, assim, a cada dia que passa, que eu recebo feedbacks, só me dá mais motivação ainda para continuar aprendendo, para continuar evoluindo, para continuar crescendo. A Porque gente uma nem coisa. sente isso, né? Quem tá assistindo aqui, eu já até fiquei com os olhinhos aqui, né? Porque a Não, Pri realmente fala de uma forma apaixonada por Não, aquilo, eu né? Quem que sou tá sentindo aí? apaixonada Manda coração. Eu sou apaixonada pelo que eu Não faço. é muito bom, Sou, muito sou assim, gostoso. eu sou apaixonada
pelo que eu faço, pelas pessoas que eu conheço através do que eu faço, né? Então, é uma coisa que me motiva todo dia. Às vezes dá vontade. Eu estava até conversando com uma das embaixadoras, né? Que me ajudam, que são parceiras do Geração AO. E eu falei com ela assim, cara, às vezes dá vontade de gritar. Porque a gente chega, às vezes, naquele nível de estresse tão grande. Porque a gente passa por estresse. Não é porque eu amo o que eu faço que eu não me estresso. Só que quando eu paro para pensar que, assim, pô, o estresse é momentâneo diante da quantidade de coisa boa que eu vivo através disso daqui. Então eu pego e sorrio. E eu falo assim, pô, passou o estresse. Mas é engraçado, porque é exatamente assim. Sabe? É como se fosse um remédio que já está dentro de mim. Que eu pego, eu só me lembro. É como se eu só tivesse que ativar, assim, na minha memória, tudo que eu vivo através, né, do que eu faço. Através das pessoas que eu tenho ao meu redor, que foram trazidas através do que eu faço. E aí isso já me traz aquele ânimo de novo. Pronto, já renovou minha energia. Já me mostrou que eu tô no caminho certo. Vamos lá, isso vai passar. A fase tá difícil para todo mundo. Mas a gente é forte e a gente vence. E aí a gente já começa de novo com aquele pensamento de que a gente precisa, foi como eu falei, a gente precisa acreditar mais na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor. Acreditar mais nas situações positivas. Porque a gente foca muito no problema. E o problema, ele sempre vai estar ali. Só que a gente tem que aprender a focar mais o quê? No que eu aprendo com esse problema? É a questão de uma visão diferenciada. Você olhar para o problema, não para o problema, mas no aprendizado que você pode extrair dele. Porque aí você cresce, você evolui. Então, tudo faz parte de um processo de crença, de fé, de como que você olha para o seu negócio, para a sua vida, para o seu entorno. E como que você enfrenta isso? Você enfrenta com sorriso ou você enfrenta murmurando? Você enfrenta com vontade de fazer o negócio acontecer ou você enfrenta já acreditando que não vai dar certo? É você enfrentar com a cabeça erguida, acreditando que a solução vai aparecer. De que de alguma forma vai ser extraído o ensinamento daquilo dali e que você vai seguir mais forte. Então eu enxergo muito dessa forma e tento passar para todo mundo que está perto de mim exatamente esse pensamento. Porque eu vejo que isso é uma coisa que a gente precisa começar a irradiar mais. As pessoas já estão pessimistas demais, né? O mundo já está caótico demais. Se a gente entrar nessa vibe, a gente para de viver. A gente tem que Hoje a gente mudar tem um pouquinho aí essa muito mais mentalidade. escolhas, né, Pri? Hoje a gente pode escolher entrar numa live dessa em vez de entrar na desgraça ali do jornal e, né, aquela energia que não é bacana, né? E você é muito. Vou só ler a frase aqui, né? O recado que a Li deixou. Linda Manu. É a nova geração AO sendo treinada aí. Nossas crianças nos olham como um espelho, com certeza. Elas são Perfeito, espelho isso aí. mesmo. Gente, tá cheio Exatamente. de personal organizer aqui. Olha, a galera em peso aqui. Tô muito feliz aí de vocês estarem assistindo. Quem quiser colocar qualquer tipo de dúvida, pessoal, profissional, coloca aqui que agora é a hora, hein, pessoal? Vamos lá, gente. Pri, você falou muito de frases inspiracionais, motivacionais. Eu queria saber se você tem alguma frase assim, ou sua, ou de alguém que você admira, assim, a frase, aquela que te representa mesmo. Bem, existem duas hashtags que eu trabalho muito, que eu até uso nas minhas postagens, que são duas frases, uma delas é até tema do evento que eu estou organizando e que eu vou estar palestrando, que vai acontecer dia 7 de novembro, então tá todo mundo convidado, dá para se inscrever ainda, que é Eu Vivo Minha Essência e Eu Escolhi Realizar. São duas frases que eu trabalho muito nas minhas mentorias, nos meus eventos, mas eu tinha até preparado uma aqui para quem está como ouvinte aqui da nossa live. Que é o seguinte, a gente não nasceu para sobreviver.
mas para viver uma vida plena e extraordinária. E só depende de quem? De nós mesmas. Então é escolha. É a gente escolher viver o melhor dessa terra. Então isso está nas nossas mãos. Arrasou, arrasou. Você me falou que você gosta de ler O pior é que eu falo, dá vontade de eu chorar. Eu choro com isso. É incrível, pode chorar, a gente chora juntos também. Realmente você realmente tem esse dom de tocar as pessoas com o olhar, assim, com essa. Nossa, é muito gostoso essa energia, muito bom. A gente fica realmente emocionada mesmo. E um livro. Então, existem dois, assim, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou até tirar da minha base, só para vocês verem um pouquinho da minha biblioteca aqui, tá? Eu sou apaixonada por livro. Vamos entrar na intimidade aqui. Ó. Olha. Isso é um pouquinho do que tá aqui, fora os que eu tenho em casa, né? Esses daqui eu falo que são meus livros de consulta. Mas tem dois livros que eu acho essencial, principalmente para quem está querendo trabalhar essa parte do autodesenvolvimento, né? Nós mulheres, principalmente, eu percebo, mães, no caso, né? Que a gente tem problema muito sério para estabelecer prioridades, porque tudo é prioridade. A gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí a gente enlouquece, gente, porque não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo. A gente precisa entender quais são as nossas prioridades, o que é mais importante e começar a criar o nosso planejamento de acordo com aquilo que a gente estabeleceu. Então, um livro que eu gosto muito é o A Única Coisa, que é um de capinha vermelha, que é esse daqui, ó. Show. Muito bom. Tá? É do Gary Keller, A Única Coisa. Eu acho ele essencial para a gente poder começar a ter uma visão mais direcionada, com mais foco para o nosso crescimento, para o desenvolvimento dos nossos filhos, entendendo, né, como realmente fazer acontecer. E tem um outro também que eu acho muito incrível, que esse daqui já é uma coisa mais técnica, né? Mas tem um outro, que é esse daqui. Faça acontecer. Que é o Faça Acontecer da Sheryl, tá? Que ela conta que a mulher trabalha e vontade de liderar. É um livro excelente também, ela conta bastante da história dela, como que ela fez para conseguir, né, unir todas essas áreas da vida dela, a de mulher, a de mãe, o trabalho dela, e ela como líder, que é uma grande líder. E eu vejo que hoje nós mulheres somos líderes, né? Toda mulher é uma líder. O problema é que muitas delas não sabem disso. Mas todas nós somos líderes dentro da nossa casa, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa família. A gente está sempre exercendo um papel de líder. O negócio é que a gente acaba negligenciando esse nosso papel por falta de conhecimento ou por não assumi-lo da melhor forma. E o que um líder faz? Um líder influencia. E aí vale você analisar que tipo de influência você tem sido como líder. Uma influência positiva ou uma influência negativa? Né? Então, eu acho muito bacana a gente começar a trabalhar um pouquinho dessa mentalidade. Nós como mães, como mulheres, como a própria Magali falou, né? Para os nossos filhos, nós somos exemplos. Então, que exemplo a gente tem passado? Como que eles nos enxergam, né? Isso é preocupante, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que tem até um peso, né? Certas pessoas têm até esse medo, né? Eu sou líder de alguma coisa, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande. E principalmente para quando somos mães, não tem como fugir disso, né? Você é o espelho, você tem que ser, né? Então, para você ser uma mãe protagonista, o que é isso para você? Eu acho que é exatamente isso, é a gente entender a nossa prioridade, valorizar a nossa família, sem perder a nossa essência como mulher e profissional. Eu acho que a gente precisa exatamente encontrar esse ponto de equilíbrio.
que eu vejo que muita mulher se anula por causa da maternidade. Isso não pode acontecer. A gente precisa encontrar essa plenitude, unindo todas as áreas da nossa vida. Porque a gente só se sente realizada quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio. Né? A pessoa pode falar assim, mas eu me realizo sendo mãe. Tudo bem, existe a realização como mãe. Mas e você como mulher? Como que tá por dentro? E você como profissional? Como que tá por dentro? Porque a gente acaba abafando isso para trazer uma plenitude em uma área só. Isso não existe. A gente precisa entender isso. Então, ser mãe protagonista para mim hoje é eu trazer isso de forma muito clara, que eu preciso criar um equilíbrio entre todas as áreas da minha vida, sem perder a minha essência. Eu sendo mulher, eu sendo mãe, eu sendo profissional, tudo de uma forma equilibrada. Adorei. Muito bom, Pri. Gente, quem gostou, segue lá. Priscila Caminha, eu deixei aqui com 2 L's, tá bom? Ela realmente está fazendo projetos incríveis. Com certeza eu vou trazer ela aqui mais uma vez, porque realmente um dia só é muito pouco. Realmente ela tem Eu muito adorei, amei o conteúdo. bate-papo. Eu também amei te receber aqui. Quem está chegando agora aqui, lá no YouTube, tá? Tem as entrevistas anteriores, depois também vou disponibilizar a entrevista da Pri lá, então corre que tem best-seller, tem personalidades lá incríveis lá no YouTube, então é Mães Protagonistas lá no YouTube, Priscila Martos, né? Mães Protagonistas por Priscila Martos, pode procurar lá, seguir, que a gente também tem várias entrevistas que já estão gravadas. Mais um outro recado. Para quem é de São Paulo, né? Amanhã. Peraí. Dia 6 de novembro, estou perdida aqui nas datas. Dia 6 de novembro, na Câmara Municipal, vai ter uma palestra incrível, um marketing digital para mulheres empresárias. É organizado pela OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, e eu vou palestrar com 2 queridíssimas, a Luísa Andrade, que inclusive já tem a entrevista dela, que eu já entrevistei ela aqui no canal, que está lá no YouTube também, vocês podem conferir. Ela tem mais de 68 mil seguidores no Instagram, e ela vai dar uma palestra de como engajar seguidores no Instagram. Ela é do ramo de papelaria personalizada, enfim, pessoa incrível, e vai dar essa palestra lá junto com a gente. E também Camila Furtado, a doutora Camila Furtado, ela trabalha muito na área de farmacêutica, ela é bioquímica e também super reconhecida aí no mercado digital, né? E muito bacana, porque tem muita gente que fala, meu nicho é muito pequeno, então como você faz para trabalhar com isso, né? Então, e ela vai falar uma coisa que quase ninguém tem, inclusive a Pri vai ter até que falar sobre isso. Como perder o medo de gravar vídeos. De como Olha, isso daí é outra história. Não é? Fica cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos, exatamente. Eu posso fazer um convite também, Pri? Claro, fica à vontade. Então, para quem é do Rio, um dia após aí o evento da Pri em São Paulo, no dia 7 de novembro, a gente vai estar com a 2ª edição do All Experience, que é um evento voltado para o empoderamento e o empreendedorismo feminino. Então, vai acontecer num hotel em Copacabana, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Vai ser uma imersão de um dia inteiro, então vai começar às 9 da manhã e vai até às 19 da noite. E vão ser várias palestras. Eu vou estar lá palestrando, falando sobre autoconhecimento e propósito de vida. A gente vai estar recebendo também a Kênia Gama, que é a do Mulheres Brilhantes, que vai estar falando sobre liderança. É maravilhosa, sensacional. A gente vai estar recebendo a Alessandra Smanioto, que é presidente do Instituto Mentor Coach, que é lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ela vai estar falando com a gente sobre inteligência emocional em todas as áreas da nossa vida, e nós, como mulheres, a gente precisa aprender a trabalhar isso de uma forma muito melhor, para que a gente consiga aí dar conta, né, de tudo que a gente precisa dar, sem perder a nossa essência e sem perder, gente, como que eu posso falar? A razão, né? Porque senão a gente precisa começar a trabalhar isso de uma forma mais intensa, porque senão a gente fica doida. Porque tanta coisa para a gente fazer de áreas tão diferentes, a gente precisa começar a trabalhar isso. Vamos estar recebendo também a Sofia Marins,
que ela vai falar sobre imagem pessoal. Ela é uma consultora de imagem, vai estar trazendo para a gente aí sobre imagem pessoal. E a Alessandra Seixas, que vai falar sobre atitude e alta performance. Então, assim, várias áreas da nossa vida sendo faladas por especialistas, exatamente para você entrar no próximo ano sem desculpas. Entrar, assim, já com uma mentalidade totalmente empoderada para fazer acontecer. Então, as inscrições estão abertas, a gente já está com quase mais de 65% das vagas preenchidas. E ainda Então restam aí corre, 2 pessoal, semanas. corre aí. Então, corre, porque... se inscreva. É só me chamar no direct que eu mando o link para vocês, mas lá na minha bio também tem. Então vai ser um prazer receber vocês lá. Isso aí, pessoal. Muito, muito obrigada, Pri. Foi um prazer enorme receber você aqui. Com certeza vai ter a segunda parte, tá? Você não foge, não. Pessoal, pede aqui, tá? Acho que a gente vai tratar ela de novo. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês que participaram, que estão aqui. A próxima entrevista vai ser quinta-feira, tá bom? Vou fazer à noite, 21 horas. Então vai ser bem legal, com Vanessa Teixeira. Ela transformou um negócio dela aí de camisetas num negócio realmente totalmente diferenciado. Ela achou numa coisa que todo mundo faz o diferencial dela. Então isso é muito importante e a gente vai bater o papo sobre isso, tá bom? Ah, perfeito. Obrigada, Pri, pelo convite. Amei. Obrigada. Beijo aí para vocês. E, gente, sucesso sempre. E com muita fé no coração e muito amor por tudo que vocês forem fazer. Um beijo, Pri. Beijo, Pri. Tchau. Tchau.